no ar, 7 anos ele. É o seguinte, pessoal, a gente teve 4 aulas sobre os tipos de sujeito e os tipos de predicado. Uma forma da gente materializar esse conhecimento é através de resolução de questões. Então, hoje na nossa aula, vocês vão responder junto comigo e preste atenção comigo à resolução dessas questões. Não é dever de casa, tá? Vocês só acompanhem como eu estou analisando a frase aqui, tá? Então, vamos fazer 10 questões aqui e acompanhem comigo. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. Vamos analisar bem essa frase. Está perguntando, primeiro, o que está procurando aqui? Qual é o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. Para a gente achar o sujeito, a gente tem que fazer a perguntinha ao verbo. O que ou quem caiu? O que caiu no outono? A folha. A folha é o sujeito dessa frase. E a folha é o que? É somente um núcleo. Se é somente um núcleo, é um sujeito simples. Então, a resposta da nossa questão número 1 é sujeito simples, opção A. Agora vamos ver qual é a resposta dela. Alternativa correta, letra A, sujeito simples. Vamos pular agora para a segunda questão. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família? Está perguntando qual é o núcleo do sujeito aqui. Então, vamos analisar a frase. Para achar o sujeito, eu pergunto o que ou quem para o verbo da oração. Qual é o verbo? Viviam. Quem é quem ou que viviam? Quem viviam na fazenda da família? Viviam os avós, os pais e seus filhos. Esse aqui é o sujeito. E qual é o núcleo? O núcleo são os avós, os pais e seus filhos. Aqui é um sujeito composto. E o núcleo qual é? Avós, pais e filhos. Letra C. Vamos conferir? Alternativa correta: avós, pais e filhos. Vamos para a terceira questão. Qual das frases abaixo temos um predicado nominal? Lembrando, pessoal, um predicado nominal precisa ter obrigatoriamente um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Vamos analisar a frase aqui. Letra A. Sofia chegou cansada ao trabalho. Quem chegou cansada ao trabalho? Sofia é o sujeito. Chegou cansada ao trabalho é o predicado. O verbo quem chega em algum lugar. Aqui já é um verbo transitivo e indireto, VTI. Então, esse chegou aqui não é um verbo de ligação. Nós já corta ele da nossa resposta correta. Letra B. Joana e Felipe caminharam muito hoje. Caminhar não é um verbo de ligação. Não está naquela listinha que eu passei para vocês dos verbos de ligação, que é ser, estar, permanecer, ficar, andar, tornar-se. Não é. Então já não é a letra B.
Letra C. Luísa e Paula estão fazendo torta de maracujá. Quem está fazendo torta de maracujá? Luísa e Paula. Estão fazendo, embora o verbo ser esteja aqui, ele não é um verbo de ligação aqui. Porque o verbo está e torta de maracujá não está se referindo ao sujeito, que é Luísa e Paula. Então, já também não é um predicado nominal. Maria Vitória chegou ofegante à aula. Quem chegou ofegante à aula? Maria Vitória é o sujeito. O verbo chegar não é um verbo de ligação. Letra E. Alan continua atencioso comigo. Quem continua atencioso comigo? Alan. Alan é o sujeito. Tudo que não é o sujeito é o predicado. O predicado aqui continua atencioso comigo. O verbo continuar é um verbo de ligação? É. Atencioso comigo. Quem é atencioso? Essa qualidade eu estou dando ao Alan. Olha aqui o predicativo do sujeito. Se tem verbo de ligação, que é o continua, mas a característica do sujeito, atencioso, mais o predicativo do sujeito, então aqui é um predicado nominal. Vamos ver a resposta. Alternativa correta, letra E. Por que, professor, é letra E? O predicado nominal que indica estado ou qualidade de algo é formado por um verbo de ligação, que no caso aqui é continua, e o predicativo do sujeito, tendo sempre um nome como núcleo. Na frase acima temos sujeito, o Alan, predicado nominal, continua atencioso comigo, o núcleo do predicado, atencioso, e o verbo de ligação é continua. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? Lembrando, pessoal, os tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Esses 5, tá? Vamos analisar cada frase aqui. Qual das frases abaixo o sujeito é o oculto? Quando falo em oculto, não quer dizer que ele não existe. Ele existe, mas ele aparece de forma desinicial. Por isso que temos que observar a desinência dos verbos. Letra A. O empregado do supermercado vendeu sua casa. Quem vendeu sua casa? O empregado do supermercado. O sujeito não está oculto, ele está explícito, está escrito aqui na frase. O empregado do supermercado. Então, aqui ele já não é oculto. Vamos pular para a letra B. Livros e cinema são o meu passatempo preferido. O que é passatempo preferido? Quais são o meu passatempo preferido? Livros e cinema. Percebe aqui que o sujeito aqui é composto. Livros e cinema. Não é oculto, ele está expresso, está escrito aqui. O sujeito oculto, ele está oculto, ele não está escrito na oração. Vamos para a letra C. Gostamos de pular carnaval. Quem gosta de pular carnaval? Veja o verbo aqui, gostamos. Quando a gente fala gostamos, a gente se refere a quê? A terceira pessoa do plural. Nós gostamos de pular carnaval. Imagine agora você botando o pronome aqui antes do verbo gostar. Eu gostamos de pular, não encaixa. Tu gostamos de pular, não encaixa.
Ele gostamos de pular não encaixa. Nós gostamos, aí sim, encaixa perfeito na desinência, na terminação aqui do verbo. Nós gostamos de pular carnaval. Aqui sim é um exemplo de sujeito oculto. O sujeito é quem? Nós. Está aqui antes, a gente presume que ele está antes do verbo gostamos. A resposta nossa aqui é a letra C. Letra D. Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. O que seria bom? Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. O que seria bom? Pesquisar mais sobre o assunto. Aqui inexiste. Letra E. Está na hora do intervalo. O verbo estar aqui é uma oração sem sujeito, porque o verbo ser aqui, ó, quando indica horas, é sujeito inexistente. E o que está procurando é o oculto. Vamos ver a resposta. Resposta correta, letra C. Gostamos de pular carnaval. O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele que não está declarado na oração, como eu falei para vocês. Não está explícito, não está escrito ali. No entanto, ele pode ser identificado pelo contexto e pela conjugação verbal. Por isso que eu falei para vocês prestarem atenção no verbo aqui. Na frase a seguir, acima, conseguimos identificar o sujeito oculto pela conjugação do verbo, pela conjunção verbal. Conjugação verbal. Nós gostamos de pular carnaval. Vamos para a quinta questão. Questão 5. Temos um sujeito inexistente em. Sujeito inexistente, gente, é a mesma coisa que oração sem sujeito. Lembra o que eu falei para vocês? Presta atenção no verbo haver, fazer, no sentido de tempo decorrido, no sentido de existir, e nos verbos que indicam fenômenos naturais da natureza. Quando vierem eles, se eles fazem parte do sujeito, eles são que? Oração sem sujeito. Vamos lá. Temos um sujeito inexistente em. Letra A. Choveu durante a noite. O que aconteceu durante a noite? Choveu. Choveu aqui é o que? É um verbo indicando fenômeno da natureza. Lembra que eu falei? Quando vier um verbo haver ou existir, indicando tempo decorrido, ou o verbo haver e fazer, no sentido de existir, ou então vierem verbos que indicam fenômenos naturais da natureza, é um verbo, é um sujeito inexistente, sujeito oculto. A letra A já está aqui a nossa resposta. Vamos verificar a resposta? Alternativa correta, letra A. Choveu durante a noite. Agora vamos ver a explicação aqui. As orações sem sujeito, como eu falei, pode ser chamada de tipos de sujeito, ou a classificação, a nomenclatura, o nome, sujeito inexistente, pode ser chamado de oração sem sujeito. As orações sem sujeito são formadas por verbos impessoais. Nela temos o sujeito inexistente que não admite agentes da ação. Um dos casos em que não identificamos o sujeito é por meio do uso dos verbos que indicam fenômenos naturais da natureza. Exemplo: choveu, trovejou, amanheceu, nevou. Nas outras alternativas,
todos os sujeitos são indeterminados, ou seja, não identificamos o agente da ação, nem pelo contexto, nem pela terminação verbal. Vamos para a sexta questão. Qual o núcleo do predicado da frase "Os alunos saíram do teatro encantados"? Vamos ver. Vamos analisar a frase com calma. Os alunos saíram do teatro encantados. Quem saiu do teatro encantado? A gente faz essa pergunta ao verbo quem ou que saíram do teatro encantado. No caso que se encaixa aqui, quem saíram do teatro encantados. Quem saiu foi os alunos. Os alunos são o sujeito. O predicado, tudo que não é o sujeito, consequentemente é o que? Predicado. O predicado é saíram do teatro encantados. A pergunta é: qual o núcleo do predicado da frase? Letra A, alunos? Não tem nada a ver. Alunos faz parte do sujeito. Saíram? Só o verbo? Não. Letra C, encantados? Só isso? Não. Letra D, saíram encantados? Aí sim. Esse é o núcleo do nosso predicado aqui. Saíram encantados. A nossa resposta aqui é letra D. Vamos conferir? Letra D. Saíram encantados. Por quê, professor? Na oração acima, temos um exemplo de predicado verbo nominal, que apresenta dois núcleos. Um verbo, que é o saíram, e um nome, encantados. Além de indicar a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado. Vamos para a próxima questão. Qual o sujeito e o predicado na frase? Isso aqui a gente vai acertar de boa. Por quê? A gente estudou exaustivamente os tipos de sujeito e o predicado. Vamos lá. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. Vamos fazer a perguntinha ao verbo que ou quem para achar o sujeito. Quem ou que organizaram a homenagem? Quem organizou foi os formandos. Os formandos é o que? Sujeito. Então, vamos a questões aqui. Qual o sujeito predicado na frase? A letra A, sujeito, homenagem? Não. Só pode ser pela análise da frase, a gente já percebe que de cara os sujeitos são os formandos. Então já pode ser a letra B, pode ser a letra B, pode ser a letra C. É as duas respostas que estão mais em conformidade pela nossa análise. Os formandos que são o sujeito. E o predicado, eu falei para vocês, quando acharmos o sujeito, o restante da frase é o predicado. Qual o restante da frase? Organizaram a homenagem. E aí, a gente não estava entre a letra B e a letra C? Então, quem é o sujeito? Formandos. Organizar a homenagem é o que? Predicado. Então, nossa resposta é letra B. Vamos conferir a resposta. Alternativa correta, letra B.
Mas professor, por quê? Calma, gente. Para saber o sujeito da ação, devemos apontar quem organizou a homenagem. Quem foi que organizou a homenagem na frase, na oração? A gente vê, observamos a quem e o que um verbo da frase faz referência. Assim, o sujeito, no caso aí, até sujeito simples, são os formandos. O núcleo do sujeito são formandos. E o predicado é o restante da frase. Organizaram a homenagem. Identifique a frase abaixo em que o predicado é verbo nominal. Vamos lá. Mariana comprou muitos vestidos ontem. Quem comprou muitos vestidos ontem? Marina. Marina é o sujeito, verbo comprar. Quem compra, compra algo, VTD. Muitos vestidos é o que? Muitos vestidos é objeto direto. Aqui a gente vê o verbo, mas não vê a parte nominal. Então já descarta a letra A. Luiz Fernando é competente. Quem é competente? Luiz Fernando, sujeito. Verbo ser, um verbo de ligação. Quem é competente? Luiz Fernando. Aqui estamos diante de um predicado nominal, porque tem verbo de ligação, verbo ser, e um predicativo do sujeito que está dando qualidade ao sujeito da oração, Luiz Fernando. Então, é o predicado nominal aqui. Não se encaixa na nossa questão. O que está perguntando é o verbo nominal. Ana Maria continua triste. Quem continua triste? Ana Maria, sujeito. O verbo continuar é um verbo de ligação? É. Triste está dando característica a quem? A sujeito, Ana Maria. Então, aqui também é um caso de predicado nominal. Yara chegou cansada. Quem chegou cansada? Yara. Yara é nosso verbo. Chegou, quem chega, chegou é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. E cansada aqui é um nome. Então, o que mais se encaixa das nossas alternativas aqui é a letra E. Yara chegou cansada. Vamos ver a nossa resposta. Alternativa correta, letra E. Yara chegou cansada. Vamos à elucidação dessa questão. O predicado verbo nominal é formado por dois núcleos. Um verbo, que é o chegou, e um nome, cansada. O verbo nocional, que indica ação, no caso ali, está expresso na frase, chegou. Enquanto o verbo não nocional, que indica estado ou qualidade, está explícito, que é estava. Assim sendo, ao inserir o verbo oculto na frase, o sentido permanecerá o mesmo. Yara chegou e estava cansada. As outras alternativas estão todas corretas, porque letra A é um predicado verbal, letra B é um predicado nominal, letra C um predicado nominal, letra D um predicado nominal. Ou seja, a única que é predicado verbo nominal é a letra E. Próxima questão. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos. Então vamos lá, analisar essas três frases e a gente dizer em qual item delas é o tipo de sujeito. Lembrando, tipo de sujeito são cinco, né? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. São esses 5 tipos. Vamos lá. Primeira frase. Bolos e tortas são os meus doces preferidos.
Para achar o sujeito, aquele macetezinho de sempre, perguntar ao verbo que ou quem a ele se refere, a quem ele se refere. O que são os meus doces preferidos? Bolas, bolos e tortas. Bolos e tortas é o que? O sujeito. Tem mais de um núcleo? Tem. Bolos e tortas que são o núcleo desse aqui. Então, já marque no item 1 aí. Bolos e torta aqui já é um sujeito composto. Item 2. Morgana foi atendida no hospital. Quem foi atendida no hospital? Morgana. Morgana é o sujeito. Tem um núcleo? Somente um núcleo ou mais? Tem um núcleo. E é Morgana. Aqui é um sujeito simples. Então, frase número 1 é um sujeito composto. Bolos e tortas. Frase 2, sujeito simples. Só tem um núcleo, que é a Morgana. Vamos para a frase 3. Opinam sobre tudo. Quem opina sobre tudo? Veja o verbo opinar. Que ou quem opinam sobre tudo? Eles opinam, professor. Mas eles quem? A gente vê que não dá para determinar, não dá para identificar os eles, não dá. Pode ser qualquer um. Quando ocorre isso, é o sujeito indeterminado. Não dá para você especificar quem é o sujeito daquela oração. Então, é um sujeito indeterminado. Então, item 1, sujeito composto. Item 2, sujeito simples. Item 3, sujeito indeterminado. O que nos traz a resposta de que a questão 9 a correta é a letra C. Vamos ver a resposta. Alternativa correta, letra C. Dos itens aí, o que mais desses itens 1, 2, 3, o mais difícil é o 3. Porque o sujeito indeterminado, ele é formado por um verbo sempre na terceira pessoa do plural. Porque eles são impessoais, eles não se referem a ninguém. Quando eu falo terceira pessoa do plural, eu me refiro a eles. Quando vier assim, pessoal, é indeterminado. Vamos para a 10ª e última questão. É assim que a gente aprende. É assim, é você fazendo resoluções de questões, é você praticando, pegar frases e analisar quem é um sujeito, qual o tipo de sujeito, quem é o predicado, qual o tipo de predicado. Aí vocês classificam eles, vê a transitividade do verbo, se é o verbo intransitivo, se é verbo VT, VTD, VTI, VTD. Vamos analisar a frase. Temos um sujeito composto em nós estamos cada dia mais desanimados com a escola. Quem está cada dia mais desanimado com a escola? Nós. Esse é o sujeito simples. Ah, professor, mas é nós, tem mais de uma pessoa. Sim, mas o pronome aqui é só um núcleo. Conte ele como se fosse uma única unidade, embora englobe no conjunto, no contexto, várias pessoas. Letra B. Luana terminou o namoro esse final de semana. Quem terminou o namoro? Luana. Luana é um sujeito. Quem só tem um núcleo, ela mesma, Luana. Letra C. Todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. Quem estava insatisfeito com os trabalhos? Todos os empregados, é o sujeito. Qual é o núcleo aqui? Empregados. Só tem um núcleo, então ele é um sujeito simples. A questão está pedindo sujeito composto, ou seja, 2 núcleos ou mais.
Letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Quem está adorando a viagem? Eu, Alice e Lucas. Esses são os sujeitos. Tem mais de um núcleo? Tem, professor. São 3 núcleos aqui. Eu, Alice e Lucas. A questão está pedindo. Temos um sujeito composto em. Nossa resposta, letra D de dado. Vamos conferir. Alternativa correta, letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Resolvemos 10 questões de múltipla escolha. Lemos cada frase e cada item deles. Analisamos cada um aqui. É isso que fortalece o conhecimento, a gente fazendo resolução de questões. Para a próxima aula resolveremos um pouquinho mais sobre os tipos de predicado e vamos fazer uma leitura no nosso livro didático, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula.